Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como foi que eu peguei Marechal aqui no Delta Force Mobile utilizando a sensibilidade mais alta aqui do jogo. E não só isso, o objetivo principal desse vídeo aqui é mostrar pra vocês como vocês podem estar encontrando a sensibilidade de vocês de uma forma mais rápida e otimizada e poder estar aí jogando as partidas com mais tranquilidade. E também no final do vídeo eu vou compartilhar com vocês aqui a minha opinião se realmente valeu a pena ou não estar utilizando uma sensibilidade mais alta aqui no Delta Force Mobile, já que ele é um jogo que tem um TTK mais baixo, né? E geralmente em jogos que tem um TTK baixo, as pessoas tendem a querer usar uma sensibilidade mais baixa para poder ter mais consistência. Então, tudo isso aqui eu vou estar compartilhando com vocês nesse vídeo e depois de você encontrar a sua sensibilidade, eu tenho certeza que a sua experiência vai ser muito melhor. Então, já deixa o like e bora pro vídeo. Vamos lá galera, depois de muitas horas conseguimos aqui conquistar o rank Marechal no Delta Force Mobile. Foram aproximadamente aí 30 horas que eu fiz aí com vocês em live. Demorou bastante, mas conseguimos. Essas 4 horas a mais que estão aqui, elas foram feitas em lives, mas o Marechal ele já estava conquistado. E só para vocês terem uma ideia, acredito que vocês vão precisar aí de uma média de 80 a 85 vitórias para vocês estarem conquistando esse rank aqui. E galera, só para deixar claro, eu sei que muita gente que vai entrar nesse vídeo aqui vão ser pessoas que estão tendo dificuldades, mas eu já quero deixar bem claro para vocês que para vocês ganhar as partidas aqui no Delta Force, não basta você fazer kill, tá? Não adianta você focar 100% em kill, que isso aí não vai te trazer a vitória. Inclusive, ontem em live eu fiz 120 kills, eu destruí 2 tanques, eu joguei 3 beacon de respawn pro esquadrão inteiro, joguei um míssil que matou aí aproximadamente 10 a 15 bonecos e eu simplesmente perdi uma partida fazendo 120 kills em uma partida de 30 minutos, rapaziada. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu vou entrar aqui no histórico, ó, e tem aqui, ó, às 10 horas e 9, tá? Eu fiz 120 kills, vou mostrar o placar pra vocês aqui, ó. E eu perdi essa partida, mano. Eu perdi essa partida, rapaziada. Eu fiz 47 mil pontos, rapaziada. 47 mil pontos, tá? Que é essa pontuação da esquerda. Eu fiz mais ponto que todo mundo. Eu capturei bandeira mais que todo mundo. Eu fiz todos os objetivos possíveis que podia fazer nessa partida e eu simplesmente perdi. Então, você que tá entrando nesse vídeo achando que você fazer kill vai te fazer ganhar a partida, você está enganado. Porém, você encontrando a sua sensibilidade e podendo fazer um pouco mais de kills, isso aqui com certeza vai trazer uma tranquilidade maior para sua gameplay, porque você vai entrar na partida sabendo que o seu papel foi feito, mas nunca foque 100% em fazer kill, beleza, rapaziada? Muito importante. E vamos ao que interessa, galera. Em todo esse tempo aqui de gameplay, eu estava utilizando essa sensibilidade aqui. Primeiramente, mostrando aqui para vocês a sensibilidade do dedo. Eu sou um player que não utilizo muito o dedo, tá? Mas todas as dicas que eu vou estar passando aqui para vocês vai ajudar muito você que joga no dedo e você também que joga no giroscópio, tá? Aqui na sensibilidade do dedo, galera, uma coisa muito importante, eu não utilizo muito o dedo, mas eu não conheci ninguém que falou que gostou da sensibilidade do MDV para estar utilizando no touch. Então, se você joga no touch, cara, eu recomendo você deixar o MDV zerado, tá? Mas para quem joga no giroscópio, a história muda um pouquinho, tá? Mas a gente já chega lá. Aqui nessa sensibilidade principal, galera, eu deixei dessa forma. Aqui no Delta Force tem como você escolher a opção fixa e a opção acelerado. Qual que é a diferença dos dois para você que é novato? A sensibilidade fixa, galera, independente da distância e da velocidade que seu dedo percorrer na tela, ela sempre vai ser a mesma. Agora, quando você coloca essa outra configuração acelerado, significa que se você passar o seu dedo muito rápido na tela, ela vai ficar muito sensível. Porém, se você passar seu dedo muito devagar na tela, ela vai ficar muito lenta, independente da distância que o seu dedo percorrer na tela. O que vai determinar a velocidade dela é a velocidade do seu dedo na tela. Então, é uma sensibilidade um pouco mais difícil de você acostumar, porém, se você conseguir se adaptar a ela, você consegue tirar um bom proveito aí de uma boa movimentação. Aqui no dedo, vocês não podem pegar essa sensibilidade aqui que eu uso como referência, porque eu não utilizo tanto o dedo. Vocês podem ver que na parte de baixo ela está zerado. Eu uso mais o giroscópio. E as coisas que eu vou falar para vocês aqui referente ao giroscópio, vocês podem também adaptar a estratégia para vocês utilizarem só no dedo. Mas basicamente aqui, galera, tanto no giroscópio quanto na sensibilidade do dedo, é muito importante que você configure primeiro a sua sensibilidade aqui de cima, para que quando você for mexer aqui na sensibilidade de baixo, você não precisar voltar aqui para cima, tá? Então, tenta achar a sua sensibilidade aqui em cima primeiro, para depois você tentar ajustar aqui embaixo.
tá entendendo? Eu acho que vai ficar muito mais fácil para vocês. Isso aqui é tanto para quem joga no giroscópio e tanto para quem joga aí no dedo. E muito importante, galera, a sensibilidade que vai ser correspondente ao seu recoil na arma, que vai fazer você acertar mais tiros, vai ser a sensibilidade vertical. Então é muito importante que você tenha ciência de como configurar ela. Eu posso estar passando algumas dicas interessantes aqui para vocês, mas aqui no Delta Force tem duas sensibilidades vertical, né? Tem a sensibilidade vertical só da câmera, que ela vai ser responsável pela câmera, e também quando você estiver mirando, tá? É a mesma. E quando você estiver disparando, vai ser essa sensibilidade aqui. Essa sensibilidade aqui disparando verticalmente, eu recomendo vocês deixarem um pouquinho mais alta do que a sensibilidade horizontal, porque dessa forma vocês vão estar conseguindo controlar melhor o recoil das armas, porque tem algumas armas que ela realmente puxa bastante para cima e às vezes acaba faltando tela para você puxar o seu dedo para baixo. Para quem joga no giroscópio, esse problema não acontece tanto, né? Porque a gente consegue movimentar o celular sem limite, né? Não tem limite, você movimenta o celular em todas as direções aqui. Então a tela não tem esse problema da tela acabar. E essa aqui é a sensibilidade principal que eu uso aqui no Delta Force Mobile. Vocês podem ver que ela realmente está bem alta. E ela está dessa forma, pessoal, porque aqui no Delta Force é o que eu falei. É muito melhor você configurar a sua sensibilidade aqui em cima primeiro, para depois você mexer aqui embaixo. Porque se acabar faltando sensibilidade aqui embaixo, você vai ter que mexer aqui em cima. E você mexendo aqui em cima, tudo que você fez aqui embaixo vai ser modificado. Porque essa aqui é a sensibilidade principal. Tem essa sensibilidade aqui que ela é correspondente à sensibilidade vertical e horizontal, ela corresponde a todas, e tem a sensibilidade vertical e horizontal de forma separada. Ó, vocês podem ver que aqui do lado direito tem a sensibilidade horizontal, tanto do disparo e tanto da câmera. Essas duas aqui de cima, ó, vertical e horizontal, elas são correspondentes à sensibilidade da sua câmera e da sua mira. E essa daqui de baixo, onde está a marcação do iPhone, é a sensibilidade vertical e horizontal do disparo. Eu sempre recomendo para você que tem mais dificuldade aí de estar controlando a sua mira, deixar a sensibilidade vertical do disparo, veja bem, do disparo mais alta do que a sua mira horizontal. Agora na câmera, galera, vocês podem deixar igual a horizontal, para que não tenha nenhuma diferença. Eu coloquei aqui a minha sensibilidade vertical da câmera um pouco mais baixa para estar podendo trazer um conteúdo melhor para vocês, né? Porque quando a gente coloca uma sensi muito alta no vertical aqui do giroscópio, qualquer toque que eu der na tela, a tela vai ficar tremendo muito. E tem pessoas que não gostam de ver esse tipo de gameplay, então eu preciso me adequar aqui para o conteúdo ficar melhor para vocês, tá? Mas você colocando uma sensi vertical no disparo, tanto no dedo ou no giroscópio, você vai ter mais controle e você vai ter mais sense para poder controlar o recoil das armas. Isso vai ajudar muito vocês aí. E aqui por fim, galera, vou estar passando aqui também para vocês a minha sensibilidade. Calma que eu já vou ajudar vocês a encontrarem a sensibilidade de vocês, tá? O foco principal do vídeo vai ser esse, mas eu só vou mostrar aqui para vocês o que eu tô usando atualmente, para quem quiser de repente ter uma base, né? Nunca copie a sensibilidade de ninguém, galera. Se você quer copiar, você pode copiar, mas nunca deixe igual. Você tem que adaptar para o seu estilo de gameplay. E é aqui a sensibilidade que eu tô usando. Vocês podem ver aqui na câmera, galera, que essa daqui, ó, essa sensibilidade de rotação é a da câmera geral, tá? Ela é responsável por você fazer as movimentações, né? Mexer a sua câmera para todas as direções. Então, você pode ver que tem 3 configurações aqui muito importantes no Delta Force Mobile, que é a sensibilidade principal, que ela fica aqui em cima, né? Tanto do dedo quanto a do giroscópio, ó. A do dedo ela fica com o nome de sensibilidade total ao toque, e aqui no giroscópio é a sensibilidade do giroscópio. Essa sensibilidade que eu mostrei aqui para vocês, ela é referente à sensibilidade geral de todas as sensibilidades. E essa primeira aqui, ela é só a da câmera e da horizontal, tudo junto de uma vez só. Então vocês conseguem entender como que funciona aqui a sensibilidade, né? Tem bastante coisa para vocês configurar. Isso aqui é muito bom porque te dá muita liberdade para fazer muitas mudanças. Você pode jogar da forma que você quiser, tá? Você pode usar uma sensibilidade realmente bem alta, que é o que eu tô usando atualmente. Mas enfim, galera, essa aqui é a sensibilidade da câmera. Essa mira mecânica Red Dot holográfica é a mira do Iron Sight e a mira 1x, beleza? E aqui, né, o próprio nome já diz, né, 2x, 3x, enfim. Aí aqui é das miras e da câmera, né? E aqui embaixo é referente à sensibilidade do Hip Fire, que é essa daqui. Vocês podem ver que ela já é mais baixa, né? Aqui a do disparo, porque a gente precisa ter um pouquinho mais de
de precisão. E por mais que aqui, galera, parece que minha sensibilidade ela realmente está muito baixa, vocês precisam lembrar que aqui em cima eu deixei tudo no máximo. Então, o número que tá aqui em cima, ele influencia muito lá embaixo. E por mais que pareça que aqui eu tô usando uma sense muito baixa, na realidade eu tô usando uma sense muito alta e eu vou mostrar para vocês já já. Mas só para vocês entenderem, né? Aqui do Hipfire e aqui mira 1x, mira Iron Sight e por restante mira 2x, 3x, né? Outra coisa muito importante, galera, que vocês também precisam entender. A transição de sensibilidade aqui no Delta Force não fica nessa parte aqui de sensibilidade, tá? A transição, ela fica aqui no básico, na aba do controle. Você clicou lá em cima no controle, desce aqui para baixo e vocês vão ver, ó, que a sensibilidade da mira principal, que é a transição, né? O que significa isso? Se você colocar na gradual, a sua transição de sensibilidade da câmera para mira, ela vai acontecer de uma forma mais suave. Se você colocar em instantânea, a partir do momento que você clicar no seu botão de mira, a sua sensibilidade da câmera já vai ser transferida para sua sensibilidade da mira. E essa daqui, ó, com mira principal, que tá com uma tradução errada, ela é referente àquela transição de sensibilidade após o zoom. O que significa o quê? Que a sua sensibilidade da câmera só vai mudar para mira depois que o seu boneco fazer toda aquela animação mirando, né? Ele só vai mudar para mira depois que a mira, o scope realmente fechar no seu alvo. Aí sim você vai conseguir usar a sua sensibilidade da mira 1x ou enfim, de qualquer outra mira que você esteja usando. Eu recomendo demais vocês estarem utilizando a gradual, mas para quem joga de sniper, recomendo vocês darem uma testada aqui na instantânea, tá? É uma sensibilidade legal aí para quem gosta desse tipo de gameplay. Tá, beleza, Six, eu entendi tudo que você quis passar, mas aonde que eu posso ajustar a minha sensibilidade para poder ver se eu realmente tô com uma sensibilidade calibrada? E aqui vai um ponto muito importante, galera. Muita gente, quando vai configurar a sensibilidade, eles vêm nessa área aqui de campo de tiro, que é o que? Você clica ali no equipamento, você seleciona alguma arma aqui, aí você clica em modificar, e aqui nessa área de modificação, aqui do lado esquerdo tem um negócio chamado campo de tiro, e muitas pessoas cometem o erro, galera, de tentar configurar a sensibilidade aqui nesse lugar. E eu já adianto para vocês, galera, aqui não dá para você achar a sua sensibilidade. Esse lugar aqui é muito pequenininho, cara. Esse lugar aqui, galera, é só para você testar a sua arma, para ver se você realmente tá usando algum acessório errado, né? Para você ver como que a sua arma realmente tá. Se você quer realmente encontrar a sua sensibilidade, você precisa vir nesse lugar aqui, mano. Esse lugar aqui vai fazer total diferença para você encontrar a sua mira. Você vem aqui, ó, no Conquista, tá? Muito importante aí, a galera que joga a zona de risco, a galera do Extração, vocês entrem aqui no modo Conquista, tá? E tem um modo aqui chamado Treinamento de Campo de Batalha, galera. Esse modo aqui, ele vai te jogar contra bots. Você vai entrar no mapa do Conquista, tá? Pode cair trincheira, pode cair um monte de mapa, tá? É meio aleatório, não tem como a gente escolher o mapa. Mas independente disso, galera, você vai treinar e encontrar a sua sensibilidade no mapas que você vai jogar. Só que antes de você entrar nesse modo, galera, uma coisa muito importante. Aqui nos seus operadores, colhem umas classes só para você fazer o teste. Que, por exemplo, eu quero testar a mira 1x. Eu pego uma arma e coloco a mira 1x aqui nela. Beleza? Eu preciso encontrar a mira 1x, coloco uma mira 1x aqui no operador de assalto. Beleza, eu preciso também encontrar a mira 2x, a sensibilidade da mira 2x. Eu venho aqui no médico, escolho qualquer arma que tem uma mira 2x, por exemplo. Quando eu tava configurando, eu coloquei a mira 2x aqui na P90. Eu deixo ela equipada, ó, vou até mostrar pra vocês qual que é a mira, galera, pra vocês não perderem nada. Vocês coloquem essa mira aqui, ó, luneta 2x. Aí beleza, Six, agora eu quero encontrar a minha sensibilidade da 3x. Você vem aqui no engenheiro e coloca a sua mira 3x. Ah, Six, eu quero jogar com a mira 4x. Cara, tem um monte de mira que vocês podem estar colocando aqui, galera. Eu recomendo você que joga com arma automática, no máximo você pegar uma mira 3x, tá? Pra armas automáticas. Eu acho que mais do que isso, galera, não faz muito sentido, tá? Eu acho que não tem necessidade de tanto zoom assim. Até porque se você colocar uma mira tão longa para uma arma automática aqui no Delta Force, você vai ter mais dificuldade com o controle de recoil. Aí beleza. Agora, Six, eu quero encontrar a minha sensibilidade da sniper. O que eu faço? Eu pego uma sniper aqui, galera, e coloco uma mira que eu acho que seja legal pra tá utilizando na sniper. Por exemplo, eu coloquei aqui a mira 8x. Eu ainda tô me acostumando aqui com as snipers, mas você pode estar colocando a mira 8x, pode estar colocando a mira 6x também, que é uma mira boa pra você jogar de sniper. Então tem algumas miras que você já pode estar colocando aqui. E muito importante, sempre lembre qual que é a numeração da sua mira aqui nas armas, pra você poder configurar
usar lá no campo de treinamento. Dito isso, já montou as suas classes, já colocou as miras que vocês querem configurar. Você vem aqui no treino de campo e selecionem ele e puxa a partida. E agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz para estar encontrando a minha sensibilidade. Quando vocês forem entrar aqui na partida, galera, a primeira mira que vocês precisam configurar é a mira 1x, juntamente da sensibilidade da câmera, tá? Porque a mira 1x ela vai ser a nossa referência para estar podendo configurar as outras miras 2x, 3x e por aí vai. Porque a mira 1x ela é a mira principal aqui do Delta Force, é a mira que você mais vai usar. E você encontrando a sua sensibilidade 1x, galera, já vai te ajudar muito a estar otimizando o seu tempo para estar configurando as outras sensibilidades. Vamos supor que você deu respawn aqui em ruínas, galera. Vocês podem estar pegando alguma área do mapa para estar podendo ter algum ponto de referência, tá? Você também pode usar os bots, né? Você também pode pegar os bots e ficar atirando neles, né? Para você ir fazendo algum ajuste fino. Mas se você quiser realmente encontrar de uma maneira mais rápida, você pode pegar uma referência do mapa, como por exemplo essa placa, e pegar algumas partes que sejam linhas. Por exemplo, tem essa linha aqui do poste, você vai tentar passar a sua mira no alvo e ver se você consegue fazer esses movimentos aqui sem sair muito fora. A minha sensibilidade ela é muito alta, então eu não consigo fazer isso com tanta precisão. Por que eu uso uma sensibilidade alta? Eu vou explicar para vocês no final do vídeo. E você pode fazer isso tanto no Hip Fire também, tá? Para ver se você consegue fazer esse controle para você poder ajustar a sua sensibilidade, né? Você pode fazer isso aqui com a árvore. Ó, aqui pessoal, vocês podem pegar uma casa e tipo, tá vendo essas janelas? Tenta passar a sua mira para uma janela para outra. Aí fazendo esses testes aqui, ó. E só de você configurar a sua sensibilidade onde você consegue ter esse controle, já é meio caminho andado, mano. Depois que você entrar na partida, você vai fazer pequenos reajustes, sabe? Muito pouco. Aí você vai fazendo isso aqui, ó, tanto na câmera quanto no Hip Fire atirando, e você já vai ter uma bela de uma base, cara. Ó, por exemplo, quero mirar ali em cima e eu quero passar aqui pra baixo. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Tá vendo? Consigo fazer. Então isso aqui significa que eu já tô com um controle muito bom da minha sensibilidade. Você também pode fazer isso mirando, tá? Isso aí também ajuda, só que eu recomendo você pegar um pouquinho mais de distância, né? Porque a mira 1x, ela já tem um zoom legal. Então pega uma distância mais interessante, vai tentando ver se você tem esse controle. E tenta sempre atingir o mais próximo daquilo que você tá imaginando ali em acertar. Feito isso, galera, você vai encontrar a sua sensibilidade da mira 1x e da mira da câmera. Tanto do dedo, né? Você pode fazer isso no dedo ou no giroscópio, independente de qual você usa. Eu uso mais o giroscópio. Então, a minha sensibilidade da câmera, ela ficou dessa forma. E a minha sensibilidade da mira 1x, galera, é essa aqui, ó, 110. Você pode estar usando a sua sensibilidade da mira igual a sensibilidade do disparo. No meu caso aqui, galera, como a minha sensibilidade lá em cima tá muito alta, eu tive que abaixar um pouco aqui a sensibilidade do disparo, para que eu possa ter mais precisão. Se você não usa uma sensibilidade muito alta aqui em cima, você consegue até usar a mesma sensibilidade da mira aqui embaixo também, mas o processo para você encontrar a sua sensibilidade vai ser o mesmo daquele que eu falei para vocês. Foi assim que eu encontrei a minha, e jogando as partidas eu fui fazendo pequenos reajustes. E feito isso, galera, você achou a sua mira da câmera e a sua mira 1x, o que vai fazer otimizar o seu tempo é a mira 1x, galera. Vocês podem ver que a minha aqui em cima eu tô usando 110. O que eu fiz para encontrar minha sensibilidade da mira 2x e 3x e por aí vai de uma forma mais rápida? Eu abaixei 5 pontos. Por quê? Porque a mira 1x, galera, é a nossa mira principal, e as outras miras a gente precisa fazer essa transição de uma maneira gradual, sem fazer uma parada muito brusca. Então você aí no máximo, você abaixa de 5 a 10 pontos e você já vai ter uma bela de uma base para estar encontrando a sua sensibilidade da mira 2x. Existe até a grande possibilidade de você já encontrar de primeira, igual foi o que eu fiz aqui. A única mira que eu tive que dar realmente uma bela de uma baixada foi a partir da mira 7x. Mas até a mira 5x e 6x, galera, eu abaixei aproximadamente 5 pontos, tanto na mira quanto no disparo. Vocês podem ver que no disparo é basicamente a mesma coisa. A mira do Hip Fire eu tive que abaixar um pouco discrepantemente da mira da câmera, porque o da câmera realmente estava muito alta. Mas ó, mira 1x 35 pontos, mira 2x 30 pontos. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que vocês vão perceber que não tá muito diferente. Vou aqui remobilizar. Eu recomendo até vocês pegarem uma arma, galera, que realmente tem um recoil muito brusco, tá? E de preferência, coloquem numa arma que não tenha nenhum acessório. Por exemplo, eu coloquei aqui na P90. Pode brincar aqui, se você cair em ruínas, você pode pegar esse prédio como referência e ir tentando passar a sua mira de um alvo para o outro. Tudo isso controlando o recoil.
Vocês podem ver que apenas 5 pontos abaixo, eu já consigo controlar a minha mira 2x, abaixando aproximadamente 5 pontos. Então, se você fizer o mesmo aí, tanto no dedo quanto no giroscópio, você já consegue ter uma bela de uma base. E essas transições pequenas que eu tô fazendo aqui, galera, na maioria das vezes, é as transição que você vai estar fazendo aí na sua partida, sabe? Você não vai ter que fazer uma transição tão absurdamente. E você vai pegando distância, ó. Por exemplo, eu vou pegar uma distância até maior aqui pra vocês verem que realmente eu calibrei. Ó. E eu consigo passar de um alvo pro outro. Agora, a gente vai pegar uma outra arma, galera. Eu recomendo vocês estarem pegando uma LMG sem acessório para vocês estarem configurando a sua mira 3x. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar uma distância colossal e vai tentar cravar a sua mira no alvo. Por exemplo, eu tô pegando uma distância muito boa aqui e eu quero acertar aquele quadrado ali. Eu quero que minha mira fique centralizada naquele quadrado. Lembrando, e eu abaixei 5 pontos de uma sensibilidade para outra. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Mira 1x, 110, 105 e aqui na mira 100. Da mira 1x para 3x foram 10 pontos. A mesma coisa aqui no disparo, tá vendo? 25 pontos, 35 1x, 25 3x. E vocês vão ver que a minha sensibilidade ela tá muito calibrada. Eu tenho um controle muito bom porque a transição foi feita de uma maneira gradual. E ó, não vou segurar o recoil para vocês verem que essa bicha aqui ela realmente pula. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Sem segurar o recoil. Olha como que ela sobe. Tá sem acessório. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou segurar e eu vou conseguir centralizar minha mira naquele alvo ali, ó. Por quê? Porque ela foi mudada de maneira gradual. Tá vendo como eu consegui segurar? Você consegue fazer isso tanto no dedo quanto no giroscópio. E por que que isso aqui é possível, galera, de fazer? Porque, ó, a minha sensibilidade vertical do disparo, que é essa daqui, vocês podem ver que ela tá bem alta. Então, pra mim, eu consigo controlar esse tipo de recoil muito bruto utilizando somente a sensibilidade vertical mais alta. Por isso que é interessante você colocar uma sensi vertical mais alta pra você poder fazer isso. Tanto no giroscópio quanto no dedo, galera. Vocês também podem fazer isso no dedo. Eu não faço porque eu não uso o dedo para controlar a mira e nem o disparo, mas você também pode fazer isso. E ó, vou mostrar novamente que eu consigo segurar de uma distância até maior. Eu consigo segurar, galera, até de uma distância maior, ó. Vamos lá de novo. Ó. Só segurando a mira. E vocês e só pra ficar claro, galera, quando vocês for fazer isso, não fica estreifando o analógico, tá? Pra você realmente ver se a sua sensibilidade tá calibrada, ó. Sem mexer a mira, velho. Sem mexer o analógico. Tá vendo? Deu pra controlar tranquilamente. Agora a gente vai para as snipers, galera. As snipers eu confesso pra vocês que é um pouco mais chatinho de você configurar a sensibilidade. Mas olha como é importante você entrar nessa sala de treinamento aqui contra bots. Por quê, galera? Porque aqui a gente tem um campo muito maior, tá ligado? A gente tem uma visão muito mais ampla dos alvos, então a gente consegue configurar a nossa sensibilidade de uma maneira muito mais eficiente na longa distância, o que é essencial pra gente poder ver a nossa sensibilidade da mira 8x. E ó, você pode pegar um bot assim que tá no meio da rua parado e você ficar tentando traquear ele, tá ligado? Vai tentando traquear ele, e se você não conseguir fazer isso, significa que sua sense tá muito distante do que ela deveria ser. Se ela estiver passando muito, tá muito alta. Se você não estiver conseguindo acompanhar, é porque ela tá muito baixa. Mas olha como que eu consigo fazer esse movimento aqui. Ó, eu consigo até dar uma leve flicada aqui, ó. Eu consigo acompanhar. Tá vendo? Esse lugar aqui, galera, é o melhor lugar possível para vocês encontrarem a sensibilidade de vocês. Aquele campo de tiro não dá pra vocês encontrar a sensibilidade. Vocês nunca vão encontrar utilizando aquele campo de tiro. E se você acha que encontrou, pode ter certeza que quando você entrar aqui, você vai ver que dá pra reajustar muita coisa. Então, galera, sniper é isso aí, cara. Eu recomendo mais vocês pegarem um bot assim no meio da partida e tentar ficar traqueando ele, tá ligado? Ó, tem vários bots. Você vai ficando tentando traquear. Tá entendendo? Sem atirar, mano. Só traqueando. Pra você poder realmente ver se você consegue fazer... se você consegue ter um controle bom da sua mira. Aí depois você pode tentar ficar mirando de um alvo pro outro aqui, né? Pra ver se você tem um controle.
Você pode também fazer esses movimentos. Isso aqui é realmente para você ter uma base. Aí depois jogando a partida, você vai pegando o feeling e você vai fazendo pequenos reajustes. Às vezes você vai abaixar 1 ponto, 2 pontos. Nunca vai passar de 10 pontos, tá ligado? Se você fizer tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês. Nunca vai passar, rapaziada. Bem difícil, tá? Bem difícil mesmo. E é aquela coisa, galera. Aqui na transição de sensibilidade, a mais confortável que vai ter pra vocês é a gradual, tá ligado? É a gradual, é a padrão que vem na maioria dos FPS pra celular. Então, vai ser a que você vai conseguir se acostumar mais fácil, fechou? E vamos lá, pessoal. Depois de passar aí 30 horas jogando Delta Force Mobile utilizando uma sensibilidade alta, valeu a pena ou não valeu? Eu vou dar aqui a minha opinião sincera pra vocês. Eu utilizo sensibilidade alta aqui no Delta Force, galera, pra poder ter uma movimentação mais fluida, porque o Delta Force, ele não é um jogo que tem muita mecânica de movimentação. Ele não tem slide pra todos os bonecos, então muitas vezes a nossa movimentação ela é baseada nesse jump shot aqui, tá entendendo? E para você conseguir fazer esse movimento de uma maneira mais fluida, você precisa ter uma sensibilidade alta, tá entendendo? Mas o ponto principal não é esse. O ponto principal de usar uma sensibilidade alta é que aqui no Delta Force tem vários bonecos no mapa e muitas vezes, cara, não tem como você fazer movimentação para quebrar a mira. Por exemplo, você tá atirando aqui e tem um cara nas suas costas. Aí você vai fazer isso aqui, ó, tentar pular para quebrar a mira dele. Isso aqui não vai dar tempo. Por quê? Porque o TTK é baixo. Então muitas vezes você tem que virar a sua câmera utilizando a sensibilidade da mira. Tá entendendo? Fazendo esse movimento aqui, ó. Só com a mira, sem pular, sem fazer nada, tá ligado? Você realmente fazer um tempo de reação bem rápido. Pra você poder se sobressair em situações que você morreria se tivesse usando uma sense baixa. E por incrível que pareça, galera, muitas vezes a gente tem que fazer esse tipo de coisa, porque é muito boneco no mapa e às vezes você tá atirando aqui na frente, aí você precisa passar pra trás. E isso tem que acontecer de uma maneira muito rápida pra que dê tempo de você reagir. Tá entendendo? Então, baseado nisso, eu gostei muito de usar uma sensibilidade alta. Teve vários momentos aí em live que eu consegui me sobressair de situações extremamente difíceis porque a sensibilidade era alta e eu conseguia fazer esse movimento aqui, ó, de maneira rápida. Aí o que você faz para poder treinar isso? Você pode pegar um corredor como esse e tentar ficar virando a sua mira no alvo dessa forma, tá entendendo? É difícil de fazer no começo, só que você praticando isso, vai ter um momento que você vai conseguir pegar a manha, tá ligado? E eu nem fico fazendo nada aqui nesse treinamento, galera. Eu só encontrei a minha sensibilidade e vazei, fui jogar as partidas. Você pode treinar isso aqui que eu tô falando jogando mesmo, tá ligado? Jogando você vai aprendendo. E também, pessoal, tem essa sensibilidade aqui do MDV, que eu vou explicar aqui pra vocês mais ou menos como que ela funciona. Aqui no próprio jogo, ele diz que funciona da seguinte maneira. O coeficiente da distância da tela converte a sensibilidade 3D a 2D para garantir uma consistência da sensibilidade nas diferentes ampliações de luneta. E quanto menor essa coeficiência, menor será a sensibilidade ao mirar. O que eu entendi, galera, dessa sensibilidade aqui jogando no Delta Force é que quanto mais longe o alvo tiver da minha mira aqui, ela vai ficar um pouquinho mais sensível. E isso facilita você tá controlando o recoil. Tá entendendo? Por quê? Porque quanto mais longe tiver o alvo, o que dá a entender ali é a sua sensibilidade ficar um pouco mais sensível. Então isso vai te dar uma possibilidade de você estar controlando melhor o recoil das armas, tá entendendo? Utilizando o MDV mais alto. Não conheço ninguém, galera, que utiliza esse MDV aqui na sensibilidade do touch. Então eu não sei dizer pra você se ela realmente ajuda tanto assim. Porém, no giroscópio, galera, que é onde eu utilizo mais, eu gostei bastante de estar utilizando essa configuração e, sinceramente, me ajudou bastante a ter uma precisão melhor aí nas longas distâncias por conta dessa transição de sensibilidade que acontece dependendo da distância do alvo. É como se fosse uma aceleração de sensibilidade dependendo da distância do alvo. Cara, testa aí na sua gameplay, vê se você vai gostar, tanto no dedo ou no giroscópio, faz o teste. Se você achar que ficou esquisito, é só você deixar zerado que você vai ter uma experiência mais próxima do que você tinha jogando outros jogos, tá? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, e se vocês tiverem alguma dúvida aí, só deixar nos comentários que eu posso estar ajudando vocês também, beleza? Estamos fazendo live aí todos os dias, depois das 7h30, começando aí aproximadamente às 8 horas. Tamo junto, até a próxima gameplay.